Olá! Na aula de hoje, nós falaremos sobre a seleção e treinamento de provadores. Então, como a gente já vem falando, né, a equipe de provadores ela é muito importante para a análise sensorial. Ela é o principal equipamento ou instrumento que a gente tem para fazer a análise sensorial dos nossos produtos. E a validade desses resultados vai basear na sensibilidade e na capacidade dos provadores avaliarem esses alimentos, esses produtos e reproduzirem esses julgamentos. Então, precisa ser uma pessoa que consiga reproduzir ter um processo, reproduzir as análises, tá? Então, ele faz agora uma análise, vamos supor, faz análise de um refrigerante. Daqui um dia ele faz análise do mesmo refrigerante e os resultados são os mesmos, tá? Então, é isso quando a gente fala de reprodutibilidade. Então, para a gente fazer a seleção dos provadores, a gente tem algumas etapas. Então, a primeira etapa é a etapa de pré-seleção. Então, a gente vai passar algumas informações para as possíveis pessoas, como qual que é o objetivo geral da análise sensorial, qual é o tempo necessário que ela vai ter que despender para fazer essas análises, qual que é a frequência desses testes, uma vez na semana, 2 vezes, quais dias da semana, né? Isso tudo é importante eu falar, isso já preciso ter planejado na hora de fazer análise sensorial. E também falar dos processos de seleção e treinamento que vai ser necessário que a pessoa passe. Então, ela vai ter que passar por seleção, passar pelos processos de seleção, depois disso pelos processos de treinamento, tá? Então, isso tudo eu preciso informar quanto tempo dura, quais são os dias e etc. E aí eu preciso, ainda na pré-seleção, as informações sobre os provadores. Então, quem são, como são, quais são os problemas, quais são as doenças, quais são as preferências, enfim, tá? Então, eu vou fazer um questionário ou uma entrevista e vou perguntar coisas que estejam relacionadas com a minha análise sensorial. E também vou falar, né, e eu tenho que estabelecer os critérios dessa pré-seleção. Então, esse julgador, qual que é o interesse dele, qual que é a disponibilidade de tempo, como que é a saúde, tem aversão a esse produto ou a outros produtos, tem facilidade em trabalhar em grupo, então isso tudo eu preciso avaliar, né, na entrevista ou no questionário, para entender quem é esse meu possível provador. Então, isso são os critérios da pré-seleção. Eu preciso estabelecer quais são os critérios aí para cada uma das minhas análises. Então, requisitos para ser um analista sensorial. Então, precisa conhecer os 4 gostos básicos. Quais são os 4 gostos básicos? Doce, salgado, ácido e amargo, tá? Não devem possuir uma boa saúde. Devem possuir uma boa saúde. Não pode apresentar infecções bucais ou nasais. Não pode usar, no momento ali da análise, aparelhos ortodônticos ou dentaduras, tá? Isso não pode. Deve ser uma pessoa com apetite normal, não pode ser uma pessoa nem que tenha problema de glutonaria e nem pessoas que comem muito pouco, então tem que ser razoável, tá? Tem que ser uma pessoa que tenha capacidade em reproduzir as análises, deve possuir uma boa memória sensorial, não pode ter aversão ao produto que está sendo analisado, tem que ter um tempo para realização dos testes de forma tranquila, então eu consigo fazer das 5 às 6, um exemplo, das 17 às 18. Só que 18 e 1 eu tenho que trabalhar, então a pessoa tem que sair pelo menos 10 minutos antes. Só que ela saiu da escola às 5, então, tá, como que eu vou avaliar isso, tá? Então, isso tudo eu preciso avaliar de verdade. E crianças e idosos podem ser selecionados, mas são selecionados somente para produtos específicos para o seu uso, tá? Então, se não é se não é um produto para criança ou um produto para idoso, a gente vai trabalhar
com pessoas de 20 a aproximadamente 50 anos. Então, aqui a gente tem um exemplo da ficha de seleção, tá? Que é o para recrutar os degustadores ou os provadores. Então, isso é um exemplo, tá? Vai estar lá no material de vocês só a ficha, para ficar mais fácil de visualizar. Então, sempre pensar, ó, aqui, por exemplo, é o caso de um produto de origem animal, carnes, né? Então, ele pergunta ali no final, a partir da pergunta 8, se ele consome carne, quais tipos de carne, enfim, como que ele prepara essa carne e assim por diante. Então, isso eu preciso pensar quando eu vou trabalhar ali com determinados alimentos, tá? Para fazer a seleção dos provadores, eu vou trabalhar principalmente com 4 testes básicos, né? Que é o de sabor, que é onde a pessoa vai identificar quais são os sabores básicos, o de textura, se ela consegue identificar o que é algo mole, pastoso, enfim. O odor, né? Então, quais são os odores que ela consegue perceber, se ela consegue perceber. E os testes de cor, tá? Isso a gente vê em aulas práticas, tá? O de cor a gente já fez, né? Mas a gente tem aí ainda sabor, textura e odor. Então, a gente utiliza esses testes, a gente encontra testes específicos na internet que a gente pode aplicar para selecionar esses provadores. Então, tem que ter uma nota mínima, a partir dessa nota, eles são selecionados ou não. Então, o processo para seleção dos provadores. Então, a primeira fase, que é a fase de seleção. Então, eu vou utilizar os testes de sabor, odor e cor. Se ele passar nesses testes, eu vou para o teste de textura, se ele fizer as pontuações mínimas, tá? Eu vou para o teste de textura. Fiz o processo de seleção. Para onde que eu vou? Vou para a segunda fase, que é a fase de treinamento, que vai ser feito a partir do projeto que eu vou desenvolver. Então, eu vou trabalhar com produtos doces, não vou ficar testando o paladar com produtos amargos, e assim por diante, tá? Só se tiver alguma especificidade amarga ali no meu projeto. Então, eu sempre vou ter que definir o que é o meu projeto, qual que é a minha análise, para eu poder tanto selecionar como treinar os meus provadores. Então, a seleção dos provadores, né? Para os testes de sabor, o provador vai ter que fazer alguns testes, como discriminação do sabor, identificar, então, qual é o sabor, tá? E identificar qual é a intensidade desse sabor, se a amostra A é mais doce ou mais salgada do que a amostra B, enfim, aí eu vou fazer de acordo ali com as minhas especificidades do projeto. Sempre recrutar um grupo de 2 ou 3 vezes mais do que a quantidade de provadores que eu desejo ter na equipe, tá? Por quê? Porque eu elimino muita gente nessas fases. Os testes discriminativos, tá? Então, quando eu for fazer testes, análises sensoriais discriminativas, eu preciso desenvolver testes para seleção dos meus provadores, onde o provador consiga identificar a diferença no produto, tá? Normalmente, aqui a gente utiliza testes como o Duotril. Se for testes descritivos, que eu vou trabalhar ali na análise sensorial, eu vou precisar, além do provador conseguir diferenciar os produtos, ele vai precisar identificar essas variações na diferença. Então, tem uma diferença, mas quanto é diferente, tá? Então, isso ele vai ter que conseguir identificar para ser selecionado para os testes descritivos. Ainda na seleção dos provadores, para os testes afetivos, tá? Eu utilizo normalmente pessoas que consomem o meu produto, tá? Então, eu vou avaliar a minha população-alvo através da renda, da idade, do sexo, de acordo com o que eu delimitei ali no meu processo, tá? Nesse caso, eu vou evitar provadores treinados, então eu não utilizo as pessoas que eu treinei, então nos testes afetivos eu não preciso treinar, eu vou utilizar os consumidores, e
normalmente eu evito utilizar os funcionários da empresa que eu estou trabalhando ou desenvolvendo a análise sensorial daquele produto, tá? E aí, o número de provadores vai variar sempre, né? Vai variar sempre. Então, ele vai depender da onde eu vou aplicar esses testes. Então, se for no laboratório, eu vou utilizar entre 25 a 100 pessoas, tá? Então, eu utilizo aí entre 25 a 100 pessoas. Se for local central, quando a gente fala de local central, a gente vai especificar mais quando a gente falar das análises afetivas, são shoppings, universidades, escolas, locais de grande movimentação, tá? Então, eu preciso de pelo menos 100 pessoas, tá? De acordo com o meu público-alvo. Então, não é qualquer 100 pessoas. Então, é um produto para mulheres, eu preciso ter pelo menos 100 mulheres, tá? E se eu mandar esse produto para a residência das pessoas, eu preciso de pelo menos 50 a 100 domicílios, tá? Então, eu preciso, por quê? A gente vai explicar também nos testes afetivos um pouquinho mais para frente, mas daí a gente passa as informações para vocês. Então, por que a gente faz o treinamento, tá? E aí a gente vai para a parte de treinamento. Mas por que fazer o treinamento? Para familiarizar o provador com os procedimentos dos testes, então eu vou explicar como é o teste e assim por diante. Vou aperfeiçoar a habilidade em reconhecer e identificar atributos sensoriais nos alimentos, tá? De acordo com os nossos 5 sentidos. Então, eu vou identificar, eu vou trabalhar com paladar, então eu vou fazer o treinamento de sabores, tá? Melhorar a capacidade sensitiva e de memória do meu provador. Além disso, obter julgamentos precisos e consistentes, né? Então, eu faço treinamentos para que eles consigam padronizar as medidas sensoriais, a fim de reproduzir, né, os meus resultados. Então, isso que é muito importante, que a gente já comentou também, tá? Então, a gente também precisa aí obter esses julgamentos precisos e consistentes, e através do treinamento eu consigo padronizar essas medidas sensoriais. Então, no treinamento, a gente vai sempre informar os voluntários de como acontecem as percepções, tá? Eles são treinados para um tipo de produto, de acordo com a análise que eu vou desenvolver. Eu sempre vou ensinar e padronizar os termos que a gente vai utilizar na análise sensorial. Vou sempre fazer discussões em mesa redonda para esclarecer termos e desenvolver o espírito de grupo. Então, isso é muito importante, tá? A gente, dentro da análise sensorial, a gente não consegue trabalhar sozinho, a gente precisa trabalhar em grupo e entender a importância desse grupo, tá? E o tempo de treinamento dos voluntários selecionados vai sempre depender da complexidade do produto. Então, pode levar aí de 3 a 6 meses, tá? E para motivar esses meus provadores, eu vou sempre apresentar os resultados, tanto parciais e finais, né? De forma informativa, para que eles entendam como que eles estão se saindo. Então, eu preciso pré-selecionar, então vou fazer um processo de recrutamento, depois selecionar, depois treinar e depois motivar. Para quê? Para que essas pessoas entendam que elas são importantes e peças fundamentais no processo. Então, essa foi a aula sobre seleção e treinamento dos provadores. Espero que tenham gostado. Bons estudos.